Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 501. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Dudu e com a Ana. O Gibson não quis comentar os gols do Pedro Raul essa semana e se ausentou. O que você pode falar disso, Ana? Faz sentido? Faz sentido, né? Assim, acho que o Pedro Raul, ele tá dando um tempinho ainda pra ver se ele realmente engrena. Aí quando engrenar, ele vem e pede desculpas pro Pedro Raul. E você, Dudu, já pediu desculpas pro Pedro Raul hoje? Não pedi, ainda não vou pedir. Preciso dar mais... Vamos esperar o melhor de 3, né? Quinta-feira é mais importante, vamos esperar o melhor de 3 aí pra ver o que acontece. É isso, meus amigos. Estamos agora gravando esse podcast, fazendo essa live, logo depois do resultado 2-0 Corinthians fora de casa contra o Red Bull Bragantino, um gol do Garro numa falha terrível do goleiro deles. E depois o Pedro Raul aproveitando um belo lançamento do Mateuzinho, que aproveitou um belo lançamento do Carrijo para o Corinthians fazer 2-0 fora de casa. No meio da semana tivemos aquela vitória com um gosto amargo, né? 2-1, uma semana de 6 pontos, entre aspas, aí, mas uma vitória que não valeu nada, digamos assim, porque o Corinthians saiu eliminado da Copa do Brasil com o resultado contra o time do DVD. Subimos bastante, né, no Campeonato Brasileiro, estamos na sétima posição, 32 pontos em 22 jogos, 48% de aproveitamento, já são 10 pontos distantes aí do Z4. Ana, você acha que a gente pode falar? Tá tranquilo agora? Z4 fica para trás? Não é uma preocupação mais? Nunca mais? Não, nunca mais não, porque o Corinthians é muito dinâmico, né? A gente não sabe o que vai acontecer, principalmente fora de campo, né? Dentro de campo, eu acho que o Corinthians vive, apesar da eliminação, mas a eliminação é uma coisa que acontece no futebol, né? Mas a gente não sabe, por exemplo, se vai ter uma intervenção judicial, se vai ter que vender um monte de gente, né? Então, assim, dá pra dizer que tá tranquilo se mantiver as mesmas coisas até o final do ano, que a gente não sabe como vai acontecer. Mas pra mim o mais importante é o que você falou, abriu 10 pontos na zona de rebaixamento. Não é fácil tirar 10 pontos no Campeonato Brasileiro. Ainda mais quando se tá lá atrás, né? Porque a gente tá falando que esses caras estão lá atrás precisam tirar aí 10 pontos da gente. E a gente tá muito mais próximo de fazer aqueles mágicos 45 lá. Exato. Que segura na Série A, né? Mas, Dudu, vamos falar então dessa partida que acabou de acabar agora. O Corinthians ganhando do Red Bull Bragantino, fazendo aí os 6 pontos possíveis contra esse adversário no Campeonato Brasileiro. Aí subindo posições e tal. O que você achou da partida? O Corinthians foi bem, o Diniz está de parabéns, tá tudo certo. Segue esse caminho que a gente chega longe. É difícil falar, foi um jogo regular, mas eu achei que até que o Corinthians soube se portar melhor no jogo hoje, né? Ele não deu tantos espaços assim pro time. Não foi que falar, olha, foi um excelente jogo do Corinthians. A gente tá mais feliz porque ganhou o jogo, né? Eu acho que o ponto fundamental aí, na minha visão, foi o Alan no meio de campo. Ele foi muito bem. E eu acho também que falta aí, que nem o pessoal falou, né? O Corinthians aproveitou a oportunidade do erro lá do Thiago Volpi, que até um jogo, todo mundo fala, é um goleiro que sabe jogar com os pés. Aí, mas o goleiro que sabe jogar com os pés também erra. Errou feio. E foi importante o gol pro Garro. Acho que os 2 gols hoje do Corinthians, do Garro e do Pedro Raul, foram muito importantes para os jogadores. Eu sei que ajuda bastante o time, mas acho que tira um peso, assim, né, de ficar tanto tempo sem marcar. O Garro tava precisando da moral. O Corinthians não sofreu tanto, na minha visão. A gente sabe que o Bragantino é um time complicado. O Gibson gosta de falar, era um jogo de 6 pontos. Nós passamos o Bragantino na tabela, mas eles ainda estão com um jogo a menos. Enfim, o Corinthians normalmente tem tropeçado muito contra o Bragantino, seja lá ou aqui. Então foi importante essa vitória. E eu acho que o ponto negativo hoje, que nem eu falei do Alan, eu acho que hoje quem não caiu bem, quem não foi bem no time foi o Caio César. Então ele tá bem marcado, tudo, ele não tá conseguindo render. Espero que o Diniz arrume isso aí, porque a próxima partida é super importante. Depois do que aconteceu na quinta-feira, a gente estava precisando desses 3 pontos aí, até por ter poupado o time no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense.
Então, bom, a gente está recuperando os pontos que a gente perdeu em casa e que a gente possa continuar assim na próxima partida também. Eu acho que foi um jogo controlado pelo Corinthians, né? O Corinthians, quando ele ocupa bem o meio de campo, ele controla bem a bola, ele tem tido umas boas saídas, tem achado algumas oportunidades. O problema do Corinthians é que, infelizmente, nós estamos jogando com ataque reserva, né? Se você fosse pensar quem era nosso ataque no início do ano, era Memphis e Yuri. O Lingard podia estar um pouco melhor, né? Mas não tá, então nós estamos jogando com Pedro Raul e Caio César, que por mais que sejam esforçados, não são do mesmo nível de Memphis e Yuri, né? Então o problema nosso é mais finalização da jogada. Parece que a gente consegue construir a jogada, mas não termina a jogada, não finaliza. Isso aconteceu tanto contra o Inter quanto hoje, né? Eu acho que o Corinthians sofreu muito pouco hoje. Não me lembro de 1, 2 chutes do Bragantino, assim. É um time que tá conseguindo se estabilizar melhor, que tá achando o jeito de jogar, né? Foi o negócio da classificação de quinta, não foi quinta, né, que a gente perdeu domingo quando ele abriu o time, né? Hoje ele não fez isso, manteve o meio de campo. Então acho que o problema do Corinthians são os atacantes funcionarem. O Caio César não funcionou hoje, eu acho que ele tem tocado, tentando driblar, tentando fazer um toque a mais na bola e não vai para a linha de fundo. E o Pedro Raul é isso, é a bola aérea, sem ser isso ele não funciona, né? Ele não tem a mesma atacar a bola, atacar o espaço que nem o Yuri faz. Quem talvez conseguisse fazer isso era o Guinegão, mas não foi bem. Então acho que o Corinthians vai acabar, enquanto a gente não tiver o ataque titular, vai ser isso. Vai ser um jogo de domínio de bola, de toque, mas de pouca finalização, porque nós não temos atacantes, eu vou dizer que não temos atacantes no nível que é o resto do time. Então, acho que foi bom jogo, o Corinthians sofreu pouco, é o que precisa fazer agora, enquanto nós estamos com ataque reserva, tentar pontuar, mesmo que for na sorte, como foi com o gol do Gá. Mas, para mim, foi muito bom o jogo. Quer dizer, não muito bom a qualidade do espetáculo, mas o resultado em si, como o Corinthians jogou. O jogo não foi bom de maneira alguma, né? O jogo feio de se assistir, poucas chances dos dois lados. O Corinthians do Diniz, a característica desse Corinthians do Diniz é se defender bem, né? E em algum momento o ataque funcionou com o Yuri. O Memphis quase não jogou com o Diniz, né? Então não dá nem para colocar o Memphis nessa conta do ataque do Corinthians com o Diniz. E hoje a gente viu muito isso, né? Uma dificuldade para conseguir fazer essa bola chegar no ataque. E quando chegava era uma nulidade enorme aí. Mas enfim, importante o resultado. O Dudu falou bem, o Bragantino é um adversário que a gente tem tido dificuldade nos últimos anos. Esse ano no ano passado eles ganharam 6 pontos, né? O narrador falou na transmissão, no Campeonato Brasileiro ganharam 6 pontos da gente. Esse ano ganhamos os 6 pontos dele. E o Mancini também é um treinador que sempre tira ponto nosso, né? Sim, também apresenta dificuldades pro Corinthians, né? Costuma apresentar. Então, foi um bom resultado fora de casa, que coloca o Corinthians em uma posição tranquila no Campeonato Brasileiro. Mas é isso. Ana, você acha que o Pedro Raul aí, 2 gols, é o novo titular do ataque, né? 2 gols nesses últimos 2 jogos. A gente vai com ele agora, né? Eu não gostaria. Eu gostaria que tivesse renovado com o Memphis. Mas agora, se você perguntar pra mim, na quinta-feira, quem deve jogar? Como o Corinthians viaja terça-noite, deve jogar o Pedro Raul. Eu esperava mais o Lingard. O Lingard me decepcionou um pouco, assim. Não tô falando que ele faz chinelinho, nada disso, mas não conseguindo render com o Diniz. No final, antes da Copa, ele tava melhor, o Lingard, né? Voltou dessa parada da Copa aí, não voltou bem. De repente, com o decorrer das partidas, ele retoma o ritmo. Mas é isso, Dudu. Pedro Raul, nunca critiquei, titular e goleador. Olha, pra quem não tava fazendo gol, faz 2 gols nos últimos 2 jogos. Olha, acho que é importante pro jogador, né? Lógico, ajuda o time, mas acaba sendo importante para ele, para tirar esse peso, tirar essa zica dele aí, de repente ganhar mais confiança. Eu só acho que assim, a gente viu o Guinegão tendo quase nenhuma oportunidade, para falar a verdade, com o Diniz. Ele acabou optando pelo Pedro Raul, mas ele tem que também, o time tem que entender que são características diferentes, né? Seja o Guinegão, o Yuri, Memphis. Quando você põe o Pedro Raul, é um tipo de jogo, você alçar a bola mesmo, procurar uma bola mais aérea, de repente ou no primeiro pau, no segundo pau.
E nós vimos, assim, tanto o Bidu quanto o Mateuzinho, o próprio Caio César, todo mundo cruzando baixo. Então precisaria melhorar nesse aspecto, se é a escolha do Pedro Raul. Eu acho que quinta-feira, como não vai ter Memphis, não vai ter Yuri, provavelmente vai ser o time que iniciou a partida de hoje, né? Até porque nós vamos falar, acho que depois da lesão do André também, então eu acredito que vai ser o time que iniciou a partida contra o Bragantino quinta-feira. Enfim, eu acho o Pedro Raul, fora os lances de gols, eu achei terrível. É a morte do futebol, assim. É muito ruim com a bola no pé. Não serve pra fazer nada a não ser esse centroavante que... E ele funciona nesse contra-ataque, né? Nessa bola rápida, que ele tem menos zagueiros pra disputar a bola e acaba se adiantando e fazendo os gols. Enfim, foi assim os 2 gols que ele marcou. Belos cruzamentos, a defesa adversária mais bagunçada e ele consegue aproveitar essa chance. Quando a defesa está bem postada, ele também é uma nulidade, né? Eu acho que muito do Pedro Raul artilheiro nessas outras equipes menores é isso, quer dizer, o time todo vai para frente num contra-ataque, essa equipe menor acerta um cruzamento e ele acaba pegando a defesa adversária desse time melhor, desprevenido e fazendo os gols. Normalmente o Corinthians não joga contra equipes que jogam dessa forma. Enfim, agora o time do DVD jogou completo as 2 partidas com os caras ali postados atrás, não saía de jeito nenhum, né? E hoje com o Red Bull a mesma coisa, o time muito recuado, o Red Bull também. O gol dele sai muito pela falha do goleiro, que ali definiu a partida, né? Não me agrada o Pedro Raul no ataque do titular do Corinthians, apesar desses 2 gols. Fico feliz, espero que ele marque muito mais e que ele consiga marcar gols de outra forma, né? De outras maneiras, e não só nesses cabeceios de contra-ataque. Se isso acontecer, o time vai evoluir e vai melhorar. Se o Pedro Raul só marcar gols assim, a gente vai sofrer bastante aí. Enfim, vamos ver o que o Diniz vai aprontar para acertar essa equipe, esse ataque. E ele não sabe fazer muito parede também, né? Apesar do tamanho, você não vê ele segurar uma bola para a entrada do Caio César, né? Para a entrada do Garro. Ele tem essa dificuldade também, né? Uma dificuldade que não deveria ter um jogador desse porte, né? Enfim, a gente viu no começo do jogo o André fora da escalação, né? Uma surpresa. E aí foi dito que ele teve uma contusão grau 2 muscular. Eu não vou lembrar a perna que foi a contusão, mas enfim, fora dos jogos, contusão do grau 2 é o quê? 1 mês fora, Ana, mais ou menos? Mais ou menos a mesma coisa do Lingard, do Yuri. Mais ou menos 1 mês fora, dependendo aí. Vamos ver se ele vai voltar, né? Porque já falam muito dele de transferência, né? Vamos ver se depois desse mês aí ele vai voltar realmente ou se já vamos ter a venda dele. Eu acredito que ele vai ser vendido, né? Também é uma boa o Pedro Raul fazer bastante gol, né? Quem sabe a gente consiga a venda do Pedro Raul também. A nossa sorte é que o Alan tá entrado bem, né? Porque as outras opções de volante são Charles e... Como é que ele chama o cara que tava... Alex Santana? Alex Santana. Está machucado, hein? É a opção, né? Então. Temos que torcer pro Alan jogar bem aí pra gente ter, pelo menos, não ter tanta caída assim no time titular. E é isso, né? Eu acho que saindo o André, Dudu, é o Alan que vai tá sendo colocado no lugar. E foi bem hoje, acabou até sendo eleito hoje nesse jogo do Red Bull, o craque da Irmandade na partida, né? O André avança mais que o Alan. Sei que são posições diferentes, são estilos de jogos diferentes, mas o Alan tem também uma boa saída de bola, protege a zaga, pode dar essa liberdade para o Ranieri fica e ele avança mais. O Alan, ele não vem fazendo partidas ruins, né? Ele até entrou também bem na quinta-feira, bem porque ele ficou como zagueiro, né? Porque antes foi todo para frente, mas eu acho que ele tem umas questões ali que ele vem ajudando o time. Ele vai ser, acho que, muito importante nessa próxima partida, controlar mais o meio, ter mais posse de bola, cadenciar um pouco mais o jogo. Então, nesse aspecto, acho que ele vai ser importante. E eu acredito também que a tendência, se o Diniz não inventar nada, é que o André, por essa lesão, fique o Alan e, o André sendo negociado. Acho que a tendência é que também seja mantido o Alan como titular. Mas acho uma pena, eu não queria ter perdido o André para essas partidas. Eu acho que ele vai fazer falta também. O ideal seria usá-lo até ele ser negociado ou não, né? Apesar de que, como eu falei, o Alan jogou bem e não sei como jogaria o André.
A única coisa que eu sinto é que o Raniel acaba saindo um pouco da posição dele, né? Enfim, o futebol do Raniel rende mais sem o Alan do que com o Alan. Essa é a impressão que eu tenho. O que eu percebi, enfim, não sei se é uma coisa dos dois jogadores ou do Diniz, mas é que o Alan acaba sendo recuado para fazer a saída de bola, enfim, fazendo mais a posição que é originalmente do Raniel, e o Raniel acaba indo mais para frente. E o Raniel acaba não tendo essa presença, por exemplo, que o André tem no meio, mais forte, de chegar no ataque e tal. Talvez aí seja o caso de... Não gostaria, porque eu gosto muito do Raniel, mas colocar o Matheus Pereira nessa posição para ver se, sei lá, combina mais com o Alan. Mas vamos lá, deixando o brasileiro de lado, vamos falar da Copa do Brasil, Ana. Ganhamos, né, do time do DVD, mas não foi suficiente na quinta-feira. O que você achou da partida? Como é que você avalia essa eliminação do Corinthians? Eu já tinha dito antes, eu acho que o Corinthians perdeu a classificação em Porto Alegre, quando tomou os 2 gols, né? Que o Diniz, ali sim ele fez uma modificação que na minha cabeça foi errada, né? Que ele abriu o time, não tinha necessidade. Espero que ele tenha aprendido e não faça isso na quinta-feira de novo, mesmo que ele ache que dê para ganhar do Rosário lá. Né? Temos que voltar vivo para cá, é isso que a gente precisa. O jogo de quinta-feira ele foi condicionado pelo jogo de domingo. O Internacional voltou todo atrás da linha da bola, até a gente conseguiu achar um gol numa falha, para mim, do goleiro do Internacional. Mas para mim, na minha opinião, o nosso goleiro também falhou. O goleiro de time grande tem que pegar a bola, que é impossível. É a mesma coisa que eu falava do Alisson na seleção brasileira. Faz 50 defesas, mas tem que pegar aquela bola. Não tem que pegar a 50. É aquela que tem que pegar. Entendeu? Aí, infelizmente, a gente tomou o gol, não conseguimos fazer o terceiro. Se você pegar o cômputo das 2 partidas, o Corinthians jogou mal mesmo, 15 minutos, que foi quando a gente tomou os 2 gols. Perdemos para um time muito inferior ao nosso. O Internacional é inferior ao nosso time, mas soube jogar. A gente não soube jogar aqueles 15 minutos, tomou os 2 gols. Houve alguns erros de arbitragem, na minha opinião, tanto lá quanto aqui, mas a gente perdeu lá em Porto Alegre e ali a gente já sabia que ia ser muito difícil de reverter a situação. Precisa ter mais atenção, precisa não perder a cabeça quando toma um gol. Eu acho que o Corinthians tem que jogar mais fechado no meio de campo, assim como foi hoje, porque apesar de não ter tido uma grande partida, a hora que alguém errou, porque alguém sempre erra, foi lá e fez o gol. Não quero nem ficar falando a questão de arbitragem, mas eu lamento a questão de que uma das coisas que a Copa do Mundo não trouxe jogo lá direto, além do VAR semiautomático, foi a questão de deixar a bola mais rolando, né? De ter a paralisação, as punições. Eu acho que a gente ficou mal acostumado com a Copa, né? Eu falo porque, assim, o Neneca também faz cera, não tô falando especificamente, mas eu acho que eles deveriam já trazer essa situação, né, para privilegiar a partida. O que chateia mais ainda, que apesar de aproveitar que o Gibson não tá aqui, é que a Copa do Brasil tava uma competição fácil. Mais fácil que a Libertadores para nós e mais fácil que o Brasileiro. Tem ainda 2 times mais complicados, mas ia depender muito do sorteio. É o primeiro ano que a final é jogo único, então se pegam desses 2 times mais complicados, de repente numa final é um jogo só, acho que tudo pode acontecer. Eu acho que o Corinthians perdeu a classificação, que nem a Ana falou, lá no Sul. E eu só espero que o Diniz tenha aprendido a lição, porque é um mata-mata já logo atrás do outro, né? Então precisa tomar cuidado, porque o importante é isso, é você ter mais um controle da bola e tentar voltar vivo para Itaquera. O Rosário também não é nenhum bicho de 7 cabeças, acho que dá jogo, né? Mas o Corinthians tem que saber jogar a partida lá, a gente sabe que tem dificuldade, principalmente contra o time argentino, Catimba, enfim. A gente vai falar mais do jogo daqui a pouco, Dudu. Então tudo bem, mas então deixa, então esquece aí o que eu falei, mas eu achei que dava para falar, passar do jogo, mas enfim, bola para frente, espero que tenham aprendido que o time, o Diniz, tenha aprendido com os erros aí dessa eliminação para não acontecer nesse próximo mata-mata aí, que já é essa semana. Essa semana já volta a Libertadores aí, a gente vai ter que ficar atento. É isso, né? O Corinthians jogou esses minutos mal lá no Sul e perdeu. Levou 2 gols, se fosse só um, talvez a gente tivesse
saído classificado nesse embate aí. Discordo da Ana, eu não vi falha no gol que a gente sofreu aqui do Neneca, mas enfim. Apesar dos gols que a gente marcou lá em Itaquera e hoje também, no caso, em Bragança, o Corinthians está sofrendo, eu acho, assim, sem o nosso ataque principal, né? Os melhores momentos do Corinthians nos últimos 2 anos foram com o trio, o Garro, Yuri e Memphis. A gente tem só o Garro jogando, né? E o Garro não tá bem. Faltou nesse embate Yuri e Memphis. Eu acho que o Garro jogou mal as 2 partidas que a gente foi eliminado. O Caio César, que vinha numa crescente, enfim, também não se acertou, também ficou devendo, acho, nesses 2 embates. É um garoto, enfim, tá chegando agora, todas essas ressalvas que a gente faz, mas era o momento de alguns jogadores mostrarem um pouco mais, né? Isso não aconteceu, né? O mesmo, acho que os nossos laterais, enfim, que não jogaram mal, jogaram bem, mas essa coisa de ser decisivo, né? De ser como a Ana falou do Neneca também, de ser decisivo, fazer a defesa, os nossos jogadores do meio pra frente também não conseguiram produzir o suficiente. A gente não fez, o goleiro deles não saiu com a mão inchada, aquilo que a gente fala, né? De fazer muitas defesas e tal. Enfim, ele levou 2 gols, mas trabalhou muito pouco no resto do embate inteiro. Dos 2 jogos, ele trabalhou muito pouco. A gente fez eles trabalhar muito pouco. Hoje também, a gente fez o goleiro deles trabalhar muito. Aliás, quem fez o goleiro deles trabalhar mais hoje, no caso, foi o zagueiro, né? Com aquele passe e retorno, e o cara não conseguiu dominar. Mas enfim, a gente não tá conseguindo fazer o goleiro deles trabalhar e fazer muitas defesas. No ano passado, na Copa do Brasil, a gente teve o Guinegão, né? Que apareceu quando o Yuri tava fora. E, cara, foi genial, foi mágico aquele momento do Guinegão. A gente defendeu aqui, ele tem que ser titular. Quando o Yuri tava retornando e não tava bem, a gente, não, deixa o Guinegão. E esse ano, que era o ano de afirmação do Guinegão, aproveitar esse momento, ele tá jogando mal pra caramba, o Guinegão. Eu não consigo nem defender que ele precisa de mais minutos com o Diniz. Ele tá jogando muito mal. O Pedro Raul jogando mal, mas marcou 2 gols aí. Enfim, se fosse o Guinegão marcando, era ele que estava tendo as chances e eu ia ficar muito mais feliz e muito mais interessado em ver esse ataque do Corinthians. O Pedro Raul, realmente, eu acho que ele é bonecão de posto mesmo, não tem jeito. Mas enfim, eu acho que esse ano, do meio pra frente, o Corinthians ficou devendo nesse embate, nessa eliminação da Copa do Brasil. Mas enfim, com esse jogo da Copa do Brasil, o Diniz completou 10 partidas no comando do Corinthians jogando na Neoquímica Arena. E o aproveitamento dele, Ana, é espetacular jogando em Itaquera. Né? 83,333% de aproveitamento, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E só para a gente lembrar, o Dorival também fez 10 jogos na Neoquímica Arena em 2026. Né? O aproveitamento dele era de 40%, sendo que ele fez o Paulista, hein? O Diniz aí com 83% de aproveitamento. Não, é um aproveitamento espetacular mesmo do Diniz em Itaquera, né? A gente sentia a falta disso com o Dorival. Eu acho que, na verdade, nem adianta a gente comparar com o Dorival do começo do ano. Se a gente for comparar, tem que comparar com o Dorival do ano passado, assim, porque o Dorival do começo do ano é praticamente nulo, né? Depois da Recopa, não existiu o Dorival. Então, é bom ter isso. Por isso que o Dudu falou, tem que trazer o jogo para Itaquera, tem que jogar lá com inteligência para trazer o jogo para Itaquera, porque a gente sabe que Itaquera está voltando a ser a nossa fortaleza. É bom ver esses números. E o Corinthians também hoje, se não me engano, chegou a segunda ou terceira vitória fora de casa no Brasileiro. São 3 derrotas e 2 ou 3 vitórias também. Apesar de empatar bastante, mas é um número também que vai melhorando e vai melhorando a nossa pontuação. O Diniz não faz um mau trabalho. Quando a gente fala que ele errou, não é que, nossa, quero que o Diniz saia. Não é isso, é só uma análise do jogo. O trabalho dele em si, apesar do jogo de domingo passado, é um trabalho bom, é um trabalho que a gente consegue ver ele trabalhando, consegue ver o time jogando, consegue ver o time tocando bola, né? Não é um trabalho ruim, não é um trabalho também que ele fica enchendo o saco falando, precisa contratar. Já sabe que não vai contratar, já sabe que não vai ter reforço, né? Então ele tenta fazer com aquilo que tem, nem que seja o Pedro Raul. No cômputo geral, o trabalho é bom. Vamos ver o que ele vai fazer agora nessa quinta. Eu espero que ele tenha aprendido com o erro dele e que ele melhore ainda mais essa porcentagem dele em Itaquera na semana que vem, dia 20, né? Não na semana que vem, na outra. Vocês estão adiantando
o comentário da partida. Vamos falar do jogo daqui a pouco, pô. Vocês estão todos aqui. As 3 vitórias do Corinthians fora de casa do Brasileiro foi contra o Red Bull, hoje, né? O Grêmio e depois... E o Atlético Paranaense. Se eu não me engano, o Atlético Paranaense, o gol do Garro. O Atlético Paranaense... Isso, gol do Garro. Gol do Garro. Mas foram 2 com o Diniz. 2 com o Diniz e uma com o Dorival. Isso. E você, Dudu, quer comentar aí o aproveitamento do Diniz? Caiu em Itaquera, já era com o Diniz. Então, não, é bom, né? A gente falou que o Corinthians tem que recuperar os pontos que perdeu em casa, muito por causa do começo do ano aí com o Dorival. E você falou 10 jogos em Itaquera, uma derrota e um empate. A derrota foi na própria Libertadores, que nós já estávamos classificados, lógico, poderia ter vencido, mudava a questão de pontuação pra gente, talvez pegasse outro adversário. E o empate foi agora, contra o próprio Atlético Paranaense, porque ele poupou os jogadores. Entendeu? E acho que, pulando já, provavelmente acho que vai acontecer isso no próximo domingo também. Mas, tudo bem, uma coisa dessa a gente entende, faz parte. Mas você vê que, de repente, se não tivesse poupado e tivesse vencido, os números dele ainda seriam melhores. Mas é o que a Ana falou, a gente tem que aproveitar, né, o Química Arena, que está voltando a ficar cheia até por causa dos horários, que ela possa pulsar novamente a nosso favor aí, que os adversários sintam. A gente quer ver a Neoquímica Arena sempre assim. Corinthians vencendo, se possível, todas lá. Vamos lá, Ana. O Memphis vai renovar, não vai renovar? Eu achei que a gente ia chegar aqui e já ter uma resposta, pelo menos. Não, vai renovar. A gente terminou o podcast anterior lá, 2 atrás. Não, acertou tudo. O anterior, não, ele vai renovar. A gente acabou comentando até que ele podia jogar na partida de quinta-feira. E ainda nem assinou. Tá uma novela interminável essa história do holandês. A minha dúvida maior tá uma novela por causa do Corinthians ou tá uma novela por causa dele? A impressão minha é que é por causa do Corinthians. A minha impressão é a mesma que a sua. Agora, eu acho que se o Corinthians não consegue renovar, né, por questões financeiras, não faz o cara vir até aqui. Já manda, não temos condição, vamos renegociar a dívida que nós temos contigo, a gente consegue pagar assim, assim, assim. Agora, fazer o cara vir até aqui pra ficar ouvindo palhaçada de conselheiro falando que ele tem problema no joelho, que ele não tá bem, né? Quer dizer, ele faz os exames médicos, o Corinthians fala que ele tá ok, mas o conselheiro diz que ele tem problema no joelho. Então, em quem nós vamos confiar? No exame médico ou no conselheiro? Quem tá falando a verdade? Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vai ser mais um transfer ban, que ele vai pôr o Corinthians na justiça. E nós vamos tomar mais um transfer ban, porque uma hora a paciência também esgota. E eu vou te dizer, dia 20, se não tiver resolvido isso, é bom o Corinthians se classificar, porque senão a arena também vai abaixo. O Osmar Stabile tem que pensar muito bem no que ele está fazendo, com a palhaçada que ele está fazendo com as pessoas, com a torcida, com todo mundo, porque ninguém é palhaço também. Acho bom eles tomarem uma atitude logo. Já que já veio o cara até aqui, não é que precisa renovar, mas seja... pelo menos decente, chama o cara para reunião e fala: nós não temos condição de pagar o que a gente propôs, a gente agradece e procura a sua vida, mas não fica fazendo isso. Assina embaixo tudo que a Ana falou. Eu acho que se você faz o jogador vir até aqui, você vai assinar com ele, vai contratar. Parece que é aquilo que a gente já falou. Eu acho que ele quer ficar no Corinthians, quer jogar no Corinthians. E, poxa, ele aceitou todas as condições que o Corinthians impôs para ele. Então, mas poxa, se ele tá querendo jogar, vem aqui, o Corinthians está precisando dele. As inscrições para Libertadores de novos jogadores se encerraram sexta-feira. Ou seja, sabe, também não vai ter o Memphis, também não pode colocar mais alguém lá. Eu já gostaria que ele jogasse essa primeira partida. Acho que vai ser bem difícil. Poxa, não vai dar para jogar essa quinta-feira, infelizmente. Mas que ele possa estar à disposição para o jogo da volta. Nem que seja para alguns minutos, porque a gente vai precisar dele. Ele é um jogador diferenciado. Você vai perguntar hoje para qualquer corintiano, você quer que jogue quem? O Memphis sem joelho, sabe, é o Pedro Raul. Os caras vão escolher o Memphis sem joelho, então não tem jeito. Mas enfim, que ele possa jogar alguns minutinhos aí no domingo e na quinta-feira que vem ele esteja à disposição para jogar o que ele aguentar. Ele é diferenciado, então o Corinthians está precisando dele, ele vai ajudar o Corinthians. Enfim, é isso, o Corinthians exigiu um monte de coisa, ele aceitou tudo. E agora, na hora de fazer valer, fica enrolando demais. E é isso, o Osmar é um banana, né? Tá na cara.
Tá pressionado pela torcida que quer o jogador, pelo elenco que quer o jogador e parte da diretoria que não quer o jogador. E ele não toma uma decisão, não se decide o que fazer. Ah, tá preocupado com a parte financeira. Bom, então nem mandaria o contrato pro Memphis. Era simples. Memphis, boa sorte na Copa do Mundo, procura a sua vida, estamos te devendo uma grande desculpa, vamos se acertar aqui e a vida segue. E se ele falasse isso, a torcida ia entender, falar, não, realmente, ele está sendo preocupado com a financeira do Corinthians, é uma pena, mas está fazendo... Ele tinha um discurso fácil de ser dito, mas não, mandou uma proposta, o cara aceitou, agora engole, meu amigo. Você estava blefando, o cara mandou um 6 para você, você trucou, ele mandou um 6, e aí? O que você vai fazer? Achar um zap em cima da hora você não vai achar, né, meu amigo? Então, aceita que dói menos. E o time tá precisando desse cara em campo. A gente acabou de ser eliminado de um mata-mata sem esse jogador importante. Vamos entrar em outro, muito possivelmente sem ele no primeiro jogo. Provavelmente, né? A gente precisa dele, cara. Precisa do Memphis Depay. É isso. A questão financeira, o Corinthians já tá estourado faz tempo. E já deve para ele 40 que podiam ser, o pessoal fala que podia ser 70, tem gente falando que podia ser 80, mas que ele já diminuiu sem a multa, sem juros e tal. Tem um jogador que quer ficar no clube, ele não tá querendo sair, botar na justiça e falar, não, ele tá querendo ficar no clube, tá querendo jogar bola. O cara que decidiu jogos importantes nos últimos anos. Renova, meu amigo, renova. Dudu, sem o Memphis, a gente fica com o Dieguinho. Dieguinho, a gente comentou que tinha sido convocado para sub-20 e o Corinthians pediu para ele ficar, né? Não dá para liberar o Dieguinho aí sem o Yuri, sem o Memphis, enfim. Não vai jogar os amistosos o Dieguinho e fica para jogar os jogos do Brasileiro e da Libertadores. Poderia ter entrado hoje, por exemplo, não entrou. Eu imaginei que ele fosse entrar hoje. Ele hoje é o reserva do Caio César, um jogador ali pro nosso lado direito que também corta, cisca. Também não vai muito pro fundo cruzar, mas é uma opção que a gente tem de drible e para poder arriscar um chute de fora da área, embora os jogadores do Corinthians não estão chutando. Eu acho que se ele não jogar na quinta, o Dieguinho deve ter minutos no domingo, porque ele deve ser capaz de nos ajudar. Espero que não precise, né? Você é legal aqui, pensar que seja mais tranquilo essas partidas aí, mas como é Corinthians é mais difícil. Mas que bom, porque o Dieguinho é um jogador promissor. O Corinthians renovou o contrato dele, se eu não me engano, no final do ano passado, começo desse ano. Então aposta bastante nele e que ele possa nos ajudar aí com seus dribles e principalmente com gols, né? Eu acho que o Dieguinho tá merecendo mais minutos no Corinthians porque o Caio César anda me irritando um pouco, ele anda perdendo muita bola ali. Eu acho que a gente pode, pelo menos, fazer alguns testes no domingo, que nem o Dudu falou, para ver se tem uma dinâmica maior ali, consegue terminar as jogadas. Eu acho que o Caio César não tá conseguindo fazer. E, na minha opinião, o Dieguinho chuta mais do que o Caio César. Eu acho que falta isso pro time do Corinthians. Alguém que chegue na entrada da área e chute. Né? O goleiro do Inter tava louco para ser testado nos dois confrontos. Ninguém testava, ninguém chutava. Hoje é a mesma coisa. Então, eu acho que falta, assim, isso pro Corinthians. E eu colocaria, sim, o Dieguinho para jogar. E teria colocado hoje também, tranquilamente, o Dieguinho. Só fez 2 substituições. Teria colocado ele e não teria colocado o Lingard, não. E Ana, já emenda e fala das brabas, da Semana das Brabas, por favor. Então, hoje nós tivemos um jogo, né? O jogo valendo pelo Campeonato Brasileiro. Foi a antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Corinthians teve o clássico alvinegro contra o time da Vila. Foi um jogo tranquilo, né? Tanto que a gente jogou sem volante. Um meio de campo praticamente só com meias. E o Corinthians acabou ganhando de 4-1, 2-0 no primeiro tempo, 2-1 no segundo tempo. Gol da Belém Aquino, da Johnson, da Robedo e da Raíssa no finalzinho. Foi um jogo muito tranquilo. O Corinthians está classificado já entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro. Faltam 2 rodadas. Pega o Bahia no meio de semana, aqui na quarta-feira, 5 horas da tarde. E no dia 22 pega o Internacional pela última rodada, mas a classificação no Campeonato Brasileiro é muito tranquila. O jogo que o Corinthians tem prioridade, eu acho que agora é o jogo contra o Mirassol, no meio de semana.
Corinthians pega o Campeonato Paulista, o Mirassol. O Corinthians não tá bem no Campeonato Paulista, tá em 4º colocado, tá com 7 pontos só. O primeiro lugar é a Ferroviária, que tá com 10. Então a gente precisa pontuar contra o Mirassol para ficar ali entre os 4 primeiros, porque o Campeonato Paulista ele tem essa peculiaridade, né? Só classifica os 4 primeiros, né? Então o Corinthians precisa lutar aí para melhorar no Campeonato Paulista. Assim, os jogos dessa semana não são jogos que, tipo, o jogo de hoje, por exemplo, não é um jogo que vai testar o time do Corinthians. O time do Santos não é um time tão bom assim que vai fazer o Corinthians ter algum tipo de problema. Então, ganhou porque ia ganhar, ganhou bem, mas não é um futebol ainda que me convença, não é um futebol que... Assim, não dá pra jogar, entendeu? Não dá pra jogar com 4 meias, assim, aberta, que nem jogou. Tipo, vamos ver o que vai ser pra frente, mas essa semana, pelo menos, foi uma semana mais tranquila. Eu entendo perfeitamente o que a Ana falou, mas parece que o que dá a sensação é que mesmo a Emília estando há pouco tempo, mas como o conjunto das Brabas já está formado há muito tempo, muito vencedor, não é a questão de escolher jogo, mas eu acho que elas sabem exatamente contra quem elas vão enfrentar e sabem jogar dessa forma. Por isso que eu acho que ela foi mais ousada na partida de hoje e não colocou volante. Acho que as Brabas no Brasileiro não preocupam, que nem ela falou, precisa ver a questão do Paulista, e daqui a pouco vem a Libertadores, mas torcer para que ocorra tudo bem aí no Campeonato Paulista para as Brabas, porque, querendo ou não, já faz um tempinho que a gente não ganha também o Paulista, ainda no feminino é importante voltar a vencer esse troféu aí. E só lembrando, né, e reforçando, o presidente da CBF garantiu que os campeonatos param, masculino e feminino, no período da Copa do Mundo Feminina em 2027, né? Tinha clubes aqui no masculino querendo que não parasse, era um absurdo e tal. O presidente, por enquanto, não vai ceder, vai parar tudo para a Copa Feminina, o que é mais do que justo, né? E é interessante o país também parar para assistir a Copa Feminina que está sendo disputada no seu próprio país, enfim. Enfim, Ana, o Corinthians continua com atraso de pagamentos, né? Além de salário e CLT, enfim, direitos de imagem, o clube está devendo para os jogadores a classificação na fase de grupo da Libertadores, o primeiro turno do Brasileirão, enfim. O Osmar diz que a prioridade é zerar essas dívidas de direitos de imagem e conseguir pagar o CLT o mais rápido possível e não o Transferban, né? Olha, eu espero que seja mesmo, né? Porque todo mundo que trabalha tem que receber. Eu espero que o Osmar realmente faça isso. E assim, a gente não vai conseguir contratar nessa janela? Provavelmente não. Mas o ideal é que paguem os jogadores, que mantenha o máximo de jogadores possível. A gente sabe que não vai conseguir manter todos, mantenha o máximo de jogadores possíveis e pagando em dia. E depois a gente tenta ver o que vai acontecer com o Transferban, né? Infelizmente é isso. Eu acho que do jeito que o Osmar tá administrando o Corinthians, não vai dar certo. Ou nós vamos caminhar para a intervenção judicial, que é o que mais está aparecendo agora, ou para uma SAF, mas infelizmente eu não acho que o Corinthians Clube Social vai aprovar a SAFiel, seria uma SAF de dono, trazido por alguém aí. Então eu acho que não tem outra saída. Não vai ter jeito, nós não vamos conseguir levar mais 6 meses assim. Ou vai entrar intervenção judicial, ou vai vir alguém aí com uma SAF de dono, porque eu não acho que o Stabile vai acenar qualquer coisa com a SAFiel. Então, nós vamos ter essa surpresa aí durante esses 6 meses, e é isso, né? É o que eu estava comentando antes. Se o maior problema do Corinthians fosse o Pedro Raul em campo, a gente estava bem, né? O maior problema do Corinthians é administrativo, infelizmente. E a gente acabou não comentando isso, né, Dudu? Mas é difícil você tirar isso da equação da desclassificação da Copa do Brasil também, né? Não estou dizendo que os jogadores entraram de chinelinho, enfim, eu acho que o contrário disso, eles jogaram e tal, mas isso atrapalha, isso não tem como não atrapalhar o dia a dia. Eles se perguntarem, pô, será que a gente vai receber hoje, será que não vai receber hoje? Enfim, isso é um componente que tem que ser levado em conta também nessa desclassificação, né? Isso é verdade. E o pior é que alguns jogadores tinham falado até assim que voltar, né? O Corinthians se reapresentou da Copa do Mundo. Mas aí nesse aspecto que você falou, para Ana, eu concordo, né? Eu acho que você tem que honrar com os compromissos do seu elenco hoje, dos seus
jogadores. Então deixa o transfer ban de lado, vai se vira, depois vai ter que fazer, mas a prioridade é você cumprir com as honras aí dos seus funcionários. Eles estão lá, eles estão jogando, eles estão dando a cara para bater, então nada mais justo que eles recebam e que possam realmente, que nem o Osmar falou, né, que eles possam receber antes de quinta-feira, porque é chato você ficar sabendo que você sabe que está em atraso, mas só que você sabe que quando você não vai receber, você tem seus compromissos. Vamos torcer para que tudo se encaminhe, para que pelo menos os salários sejam pagos em dias, agora em setembro, outubro, para não causar esse mais desconforto aí com o elenco. O transfer ban a gente vê depois. Acho que a administração do Augusto ia sendo uma bola de neve de dívidas, está explodindo no colo do vice, né? Do Osmar Stabile, e ele não está sabendo lidar com isso. A gente tem que lembrar que o Corinthians, antes do Augusto Melo, se equilibrava de uma forma meio estranha financeiramente, que a impressão que a gente tinha, enfim, é que os empresários mandavam no clube, porque o Corinthians devia muito para os empresários, né? E ao não pagar para os empresários falaram, então, não paga agora, mas coloca esse meu jogador aqui. E a gente viu uma série de jogadores que não tinham qualidade para estar no Corinthians serem contratados. Quando o Augusto chega, ele rompe com isso e fala que a prioridade passa a ser... E isso... Os jogadores com salários atrasados. Só que como ele tinha interesse de usar o Corinthians como vitrine, eles aceitavam isso. O Augusto Melo rompeu com isso, né? Com esses empresários que todos processaram o Corinthians e passou a priorizar o pagamento dos jogadores. Contratou aquele tanto de jogador que, até onde eu sei, o único clube que recebeu foram os Urubus Cariocas, né? Que receberam a totalidade do pagamento pela contratação do Neneca e do Mateuzinho. Os outros todos não receberam. E aí ele mudou essa equação e ficou tudo... A confusão toda foi aumentando. E agora chega no momento que o Osmar está adiantando recebimentos futuros e mesmo assim não está conseguindo pagar. E a situação do clube só piora. E a gente vê que está com um banana no comando. Não toma posição, seja com o Memphis, seja com a SAF, seja com a Safiel, seja com nada. Ele joga pro alto e espera que alguma coisa resolva. E nesse joga pro alto e espera que resolva, Ana, o associativo dá uma demonstração que resolve, né? Da maneira errada, mas resolve, né? O Mário Melo, que era o associativo que tentou naquela história de golpe, aquela noite das cadeiras, né? De sentar nas cadeiras e tal, tinha sido expulso do Corinthians. E aí o Romeu Tuma Júnior, que voltou a ser o presidente do Corinthians, que tinha pedido licença, voltou, foi lá e numa canetada falou, não, volta aqui, uma suspensão de alguns meses, tá, basta, não precisa ser expulso de verdade. E isso abre um precedente enorme, né, Ana, e perigoso, não é? Exatamente, né, porque outras pessoas que foram expulsas, que a gente nem precisa falar quem, porque todo mundo sabe quem foi expulso do Corinthians recentemente, pode voltar só apenas com uma suspensão. É isso, quando não tem presidente, quando não tem quem comanda, outras pessoas vão lá e vão aparecer para comandar. Eu acho que o Osmar Stabile está deixando muito a desejar. Assim, não importa o que o Augusto fez, ele era o vice. Ele era o vice do Augusto. Se ele não sabia o que estava acontecendo, ele tinha a obrigação de saber. Porque o nome dele estava na chapa lá. Então, se o Augusto fez errado, ele estava junto. Se agora o Tuma faz o que faz, o que o presidente é ele. Então, se o Corinthians não tiver uma providência agora, eu acho que o Ministério Público vai vir em cima. É isso. E tem muita gente da torcida defendendo já a intervenção judicial. Eu não sei, não vi nenhuma posição de torcida organizada ainda, mas torcidas assim, que estão se juntando em movimentos, né, que são torcedores ainda comuns, mas já estão defendendo a intervenção judicial, sim. Então, eu acho que o Corinthians vai acabar nisso, não vai ter outro jeito. O Tuma tá fazendo isso para salvar as pessoas, que são aquelas mesmas que a gente sabe, que são os mesmos que votam, são os mesmos que mandam há vários anos, porque não adianta trocar chapa por chapa, trocar um por outro, mas são os mesmos que se conhecem há 30, 40 anos e que só mudam o endereço. Porque interesse pelo Corinthians é sempre o mesmo. Do associativo, a gente não vai esperar nada que seja de bom pro Corinthians. Só o mais do mesmo. E se não vier ninguém de fora para tomar conta, nós vamos entrar no maior buraco que nós já entramos, porque agora, além do buraco financeiro, nós vamos ter o buraco moral, que é o que está acontecendo aí também.
A gente só vê mais do mesmo associativo, né, Dudu? Eles salvam uns aos outros ali e esquecem completamente o clube e o torcedor. Mas isso acho que nenhum corintiano já não esperava, já não sabia. Mas o meu maior receio é o precedente que isso pode acontecer da não expulsão desse conselheiro aí. Eu acho que a gente fica preocupado com isso. Aí eu também vou concordar de novo com o que a Ana falou. E você fala, o Osmar não tá sendo... Não tá se impondo. Ele não tá sendo presidente. Porque, é ano eleitoral no Corinthians. A gente já nem sabe se o Corinthians chega nessas eleições. Eu não sei se ele tá querendo empurrar com a barriga exatamente para isso. Mas se ele tá querendo fazer isso para tentar ainda se eleger, dificilmente ele vai conseguir alguma coisa lá. Porque que nem você falou da parte salarial, isso acaba afetando. O clube acaba afetando os jogadores. Não deveria, mas a gente sabe que toda essa parte política acaba chegando no campo e é difícil para você ficar contornando toda hora isso aí. Não. O Osmar já merece o apelido de Banana, né? Osmar Banana é o presidente do clube. Não sai do muro e não faz nada, né? Próximo jogo do Corinthians. Vocês já adiantaram, né? Preocupação aí com essa volta da Libertadores. Quinta-feira contra o Rosário Central, fora de casa, 9h30 da noite. O jogo pela Libertadores, transmissão da ESPN e Disney Plus. Como é que você tá vendo esse jogo aí, Ana? Tá nervosa? Vai ser um jogo difícil, hein? Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado. Acho que o Corinthians vai ter que também se impor na parte física, porque tem sido jogos bastante físicos no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores não é diferente, né? Tem que ter a parte física e tem que ter a cabeça no lugar. O Rosário Central é um time argentino e a gente conhece toda a catimba argentina, e quem não conhece é só lembrar quem não se lembra da última Copa do Mundo. Então, acho que tem que ter cabeça no lugar, impor na parte física e lembrar que tem o jogo de Itaquera. Então, mesmo que tome um gol, ficar fechadinho, tentar jogar no contra-ataque, tentar controlar o máximo possível da bola em jogo e fazer o jogo andar. O tempo tem que andar e a bola tem que ficar no nosso pé. Eu acho isso. Acho que é um jogo parelho, não vejo alguém assim muito favorito, mas acho que se a gente conseguir chegar com 0-0, 1-0, aqui na arena a gente decide pro nosso lado. Mas temos que chegar vivo. Temos que chegar vivo de qualquer jeito pro dia 20, quem sabe dia 20 com Memphis e Uri a gente consegue virar esse jogo, se for necessário. Se conseguir chegar com 0-0 ou com 1-0 a favor, então melhor ainda. Maravilha, né? Maravilha. E você, Dudu, como é que tá vendo aí essa partida pela Libertadores? O último confronto do Corinthians com o Rosário foi em 2000, né? 3-2 com gols de Edilson 2 vezes e Luizão. Eu tava lá no Pacaembu no jogo de volta que foi nos pênaltis. Foi sofrido, viu? Ainda naquela época tinha o gol fora de casa, então você ficava mais preocupado, agora não tem. O que eu falei um pouco antes, eu acho que assim, dá jogo contra o Rosário, concordo com a Ana, não é que assim, você fala, puta, o Rosário é super favorito. Eu acho que não, acho que até time por time o Corinthians tem mais time que o Rosário Central, mas eles sabem jogar, eles têm a catimba, eles sabem provocar, então o Corinthians tem que ter cabeça, não pode explodir, importante, que nem a Ana falou, né, tentar trazer o jogo pra cá, não perder jogadores, o Corinthians adora cair essas questões assim, e saber ter inteligência. Eu acho que eles vêm pararam da Copa, eles vêm agora com 4 jogos, são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eles jogaram sexta-feira, né? O Corinthians jogou no domingo, eles jogaram na sexta-feira, então eles vão ter um tempo a mais de descanso, que seria importante o Memphis estar, porque eles têm um jogador lá, o Di Maria, a gente sabe a qualidade dele, de como sabe também catimbar, sabe provocar árbitro, tem que saber jogar. O Diniz já ganhou uma Libertadores, o Corinthians tem jogadores experientes e ser inteligente. O Corinthians precisa começar a ser inteligente, jogar com o regulamento. É o que a Ana falou lá, principalmente, não se abrir, o 0-0 tá ótimo. Eu acho que dá pra empatar lá. E aí trazer aqui pra Neoquímica Arena e aí poder fazer o seu jogo, impor o jogo, porque não vai ser fácil, mas eu acho que o Corinthians tem condições de passar do Rosário, sim. Chuta um placar aí, Ana, nesse jogo. 1-1. E você, Dudu? Eu ia de 1-1 também. Vamos ver então, vamos ver como vai ser esse jogo
da Libertadores. E depois, Dudu, temos o Cruzeiro na Neoquímica Arena, 7h30 da noite no domingo, né? Transmissão da Prime Video. Esse é o confronto de número 100 do Corinthians contra o Cruzeiro. Não vou gostar muito do que eu vou falar, mas assim, eu acho que esse jogo vai estar condicionado do que vai acontecer quinta-feira. Então, da mesma forma que ele poupou contra o Atlético Paranaense, dependendo do que acontecer, eu acho que ele vai poupar alguns jogadores, sim. O Cruzeiro vem numa ascensão, né? Até o Wesley, que estava implorando para vir para o Corinthians, acabou jogando hoje, fez gol lá. É um time que está em ascensão, está crescendo, tem bons jogadores. Eu acho que se jogar o time principal do Corinthians, a gente consegue ganhar do Cruzeiro, mas foi o que eu falei, eu acho que vai estar muito condicionado ao que vai acontecer na quinta-feira. Então, eu acho que um empate aí tá bom. Eu sei que vai ter a queda aí no rendimento do Diniz na Neoquímica Arena, espero que não, mas se a gente conseguir ganhar na quinta-feira, acho que até vem um time mais titular e aí a gente consegue essa vitória contra o Cruzeiro. E a Ana substituindo aí o Gibson na comedição de salgadinhos, comendo salgadinho aí. Não é salgadinho, é Daqui pinhão. A pouco ela acende um cigarrinho ali. É Dudu. pinhão, ó. Mais saudável, né? E qual a sua opinião aí sobre esse jogo contra o Cruzeiro? No primeiro turno empatamos, né? 1-1. Um gol do Tchoca no meio do segundo tempo. Acho que foi logo depois daquele negócio furado, né? Os italianos, ele foi lá e marcou um gol. Olha, o Cruzeiro também não tem uma baba na Libertadores, né? Muito pelo contrário. Também tem um jogo difícil, também deve poupar alguns jogadores. Contra o Corinthians, eu acho que o Corinthians vai poupar, porque ele já falou hoje de desgaste físico dos jogadores, então eu acho que alguns jogadores do Corinthians deve resguardar. O Diniz falou do desgaste? Falou de desgaste, que até acreditava que o Corinthians podia sofrer um pouco, mas não acabou sofrendo hoje, o que ele esperava. Então eu acho que o Corinthians deve poupar um pouco. Mas o último jogo que o Corinthians poupou, o Corinthians até que jogou razoavelmente bem. Eu acho que contra o Cruzeiro reserva, eu acho que a gente pode ganhar sim com esse time e estou esperançosa de fazer mais uns pontinhos aí para cada vez subir mais na tabela. Mas tem que tomar cuidado, né? Aquele Caio Jorge deles marca muito gol, né? Um atacante perigoso. Marca gol, mas nós também temos o Pedro Raul. A confiança da Ana é impressionante. Eu tinha esquecido essa história. Eles também têm os jogos da Libertadores, né? Então pode ser que eles também venham com uma equipe alternativa. Vai depender muito então aí da rodada da Libertadores no meio de semana das duas equipes nesse jogo que acabou deixando ensanduichado aí esse jogo do brasileiro, né? Não, Gui, eu só trouxe aqui, que nem eu falei do sangue corintiano, rapidinho, né? Quem foi lá na Neoquímica Arena no dia 7 e 8 de agosto, só para trazer os números que foram arrecadadas 887 bolsas de sangue, com potencial para beneficiar até 3.648 vidas. E quem puder, continue doando sangue, porque é importante aí. Mas agradecer que essa ação aí que o Corinthians fez, querendo ou não, vai ajudar bastante vida aí. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 501. Mas não sem antes, o Dudu lembrar nossas redes, certo, Dudu? Vamos lá, né? Então, estamos ao vivo aqui no YouTube. Também temos TikTok, o Instagram, Facebook, o Twitter, o Blue Sky, o SoundCloud, iTunes, o Deezer e o Spotify. Todos são Irmandade Corintiana, exceto o Twitter, né, X, e o Blue Sky, que são Irmandade Timão. É isso, Dudu, obrigado. E Ana, na semana que vem estaremos de volta. Acho que 10 horas da noite, né? Esse jogo começa às 7h30, vai terminar umas 9h30, até dar as notas, tudo 10 horas da noite. E Ana, você mesmo, o Memphis assina essa semana ou o Osmar vai falar, não assina, que o negócio vai dar ruim? Olha, entender da cabeça do Osmar é difícil. Eu prefiro quando você me pergunta quem vai fazer o gol. Porque, olha, se fosse por mim, eu gostaria que assinasse, mas eu acho que, sei lá, o Osmar não dá. Não dá pra saber. Eu te pergunto, Ana, quem vai fazer o gol quinta-feira? Gabriel Paulista. Gabriel Paulista. E eu vou falar aqui, então o Memphis vai assinar e vai fazer gol contra o Cruzeiro. Beleza. Vai voltar nos braços do povo aí contra o Cruzeiro. É isso.
É isso, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Esperamos vocês na semana que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!